gostaria de começar com a leitura desse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 7, 23, que diz: missionários de sustento próprio são muitas vezes muito bem-sucedidos. Começando de modo pequeno e humilde, seu trabalho se amplia à medida que prossegue sob a guia do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram o termo ministério ou obra de sustento próprio? Quantos aqui já ouviram esse termo? A maioria já ouviu esse termo. Agora, quantos conhecem de maneira um pouco mais destrinchada ou esmiuçada esse conceito de ministérios ou obra de sustento próprio? Talvez menos pessoas saberiam. No Brasil, na verdade, não se comenta muito sobre obra de sustento próprio. E o próprio nome sugere algumas coisas. O que nos sugere o nome obra de sustento próprio? O que o nome nos sugere? A autossustentabilidade. Nos sugere algumas coisas. Eu coloquei uma definição aqui. Obra de sustento próprio. O que é? De maneira simples, podemos dizer que obra de sustento próprio seria o plano B de Deus na causa do Evangelho. O plano B, como se sugere, vem depois do plano A, que seria o ideal. No entanto, muitas vezes o plano A falha e mesmo nós fazemos o uso do plano B. A obra de sustento próprio é o meio que Deus acessa quando a obra denominacional falha em cumprir o seu propósito. Bom, o step de um carro é um plano A ou plano B? O plano B. E quantos gostam de acessar esse plano B? Especialmente num dia de chuva. Ninguém gosta. Ninguém gosta de acessar o plano B porque... Olá, sejam bem-vindas. Porque o plano B é desconfortável e já subentende-se, quando eu acesso o plano B, é porque aconteceu o que com o plano A? Alguma coisa deu errada no plano A. Deixa eu ler aqui um texto aqui. Alguma coisa deu errada no plano A. Bom, esse conceito plano B ou plano A, vocês não vão encontrar com estas palavras nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, naturalmente, mas vocês vão encontrar termos sinônimos. Por exemplo, esse livro aqui, quantos já viram? É da irmã White, Coleções Paul de Magen. Esse está em espanhol, mas a gente já traduziu em português, vamos publicar agora no primeiro trimestre do próximo ano. Mas é um livro da irmã White, Coleções Paul de Magen. Na minha versão aqui em espanhol, eu quero ler um texto que diz assim: segundo como tem governado as linhas regulares, qual seria o antônimo de linhas regulares? Irregulares, né? Então, a mesma coisa, o plano A, plano B. O plano A falha, entra em vigor o plano B. Ok? Então, aqui ela está se referindo às linhas regulares. As linhas regulares seria o plano A. Dentro do conceito da irmã White de linhas regulares, ela faz uma referência à obra denominacional, ou à obra da igreja. Ok? Então, segundo como tem sido governados pelas linhas regulares, dizendo que cada mente precisa ser controlada por outras mentes em Barna Creek. Eis que o chamado vem da Macedônia. A expressão de Paulo, lá de Atos, né? O Espírito Santo vai para a Macedônia. E este chamado tem vindo de todos os lugares. É necessário que os homens busquem as linhas regulares e perguntem: posso eu avançar nesse trabalho? Então aqui ela está dizendo que é uma pergunta. É necessário que todos vão até Barna Creek, no caso, nos dias dela era o centro da obra. As pessoas devem ir até Barna Creek perguntar se eu posso ou não fazer esta obra? Bom, era uma pergunta para reflexão. Naturalmente, não. Como ela segue o texto dizendo. Quero ler outro. Esse aqui está na Coleções Paul de Magen, página 237, versão em espanhol. Eu quero ler uma página 256 agora que diz. Aqui. É tempo em que os membros da igreja entendam que, por onde quer que exista uma obra a ser realizada na vinha do Senhor, devem ir. Ninguém deve esperar um processo regular das linhas regulares para avançar em seus esforços.
eles devem empreender a obra justo onde estão. Devem existir muitos trabalhadores com conhecimento, trabalhando nas linhas irregulares. Irregulares. Como diz o texto, missionários de sustento próprio, que trabalham pelas linhas irregulares. Bom, esse conceito, linhas irregulares, talvez a maioria de nós ainda não ouvimos aqui no Brasil, porque nós vivemos em um país que a mentalidade católica é bem forte e atinge desde o Lula, Bolsonaro, a pastor, a membro, todo mundo. É uma mentalidade católica muito forte, a mentalidade do Brasil. Eu já viajei bastante para outros lugares e, por exemplo, nos Estados Unidos, se você crê assim e se o outro crê assado, ninguém está nem aí para você. Ah, eu sou pré, eu sou pós. Pré-lapsariano, pós-lapsariano. Todos conhecem esse termo, né? Aqui faz-se uma confusão danada. Lá, se você é pré ou pós, é problema seu. Se Jesus teve natureza de Adão antes do pecado, ou se Jesus teve a natureza humana depois do pecado. De maneira simples seria isso. Então existe uma confusão terrível aqui, né, na nossa cultura. É difícil aceitarmos uma pessoa que pensa diferente de nós. E isso em todos os âmbitos da vida. Mesmo na casa. Por exemplo, se o homem fala, é melhor fazermos assim. Se o homem fala, se a mulher fala, é melhor fazermos assim. E o homem não concorda, talvez em vez de chegar a um consenso, comece uma confusão danada. Então, a mente do Brasil, a mente brasileira, por termos sido fundados numa ideia muito católica, é muito difícil. Ideia católica, eu digo, é aquela coisa ortodoxa. Não estou me referindo à denominação em si. Mas muitos lugares aí não é assim. Então, eu estou querendo dizer o que com isso? Naturalmente, assuntos como esse jamais vão ser debatidos. Então, tem assuntos que com certeza não é do interesse da maioria que seja discutido. Olha, existem assuntos aqui no Brasil que se gera polêmica, como aqui eles vão apresentar, por exemplo, a questão do dízimo daqui a pouco, que tem lugares que não gera nenhuma polêmica porque se tem uma mente que consegue enxergar além, talvez, da casinha que a gente vive dentro. Então, com certeza, no Brasil vai ser muito difícil ouvirmos falar sobre linhas irregulares. Mas é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitas obras de sustento próprio. O Heartland, o Alderwood, enfim, uma dezena deles. E são ministérios que não sofrem tantos ataques como no caso do Brasil. Por exemplo, eu não sei aqui quantos já ouviram falar no IEST, mas era uma escola de formação missionária no Rio de Janeiro, que durou poucos anos, mas enquanto a escola não fechou, não se cessou de perseguir, expor, enfim, tanta coisa desagradável. E lá não se ensinava nada demais, de fato, era uma teologia adventista tradicional, como se sempre foi ensinado. Então, infelizmente, esses assuntos que nós vamos estudar hoje sobre a obra de sustento próprio, vão ser assuntos que talvez vai ser difícil ouvir em algum outro lugar. Mas é interessante que estão aí, nos livros da irmã White. Ela fala muito sobre isso. Quantos ouviram falar na escola de Madison? A maioria já ouviu falar na escola de Madison. A escola de Madison foi uma escola modelo nos Estados Unidos, até saiu numa revista secular da época. E Madison foi apresentado, mesmo a nível secular, comparado com universidades seculares, como a escola que teve o maior índice de aproveitamento de alunos. Ou seja, mesmo o governo americano emitiu uma nota falando que em todo o solo americano nenhuma escola superava a tal da pequena escola em Madison, Tennessee. De tão bem fundamentada na palavra que essa escola foi. Mas essa escola, durante todo o período de sua existência, não foi gerida pela denominação. Depois que a irmã White morreu, depois que Sandler e McGann também faleceram, outros assumiram a direção, na verdade, no final da vida desses homens. Sandler já tinha 90 anos, outros começaram a assumir a direção, e aí o colégio acabou sendo administrado pela denominação, e em pouco tempo se desconfigurou. A irmã White falou, olha, se vocês se vincularem à denominação, vocês vão ser influenciados, e de fato isso aconteceu. Eles deveriam seguir fazendo o trabalho que estavam fazendo até então.
Então, o nosso objetivo é estudar um pouco sobre obra de sustento próprio, tendo em mente que é o plano B. O plano B, na verdade, não é a preferência de Deus. O plano B é a necessidade, não a preferência. Plano B não é plano A, o plano A é master, o plano A é o melhor. Mas quando o plano A falha, naturalmente é necessário fazer alguma coisa. O telhado quebra a telha, né? O telhado ele rompe a telha. O plano A é o homem botar uma telha nova, mas não tem a telha nova. Então ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar uma lona, ele vai botar uma madeira, ele vai dar um jeito ali para fazer um paliativo para eliminar o problema. Então a obra de sustento próprio é justamente isso. A obra de sustento próprio vem para suprir uma deficiência da obra denominacional. Embora, em muitos casos, se é dito que a obra de sustento próprio está lutando contra a denominação, mas não é assim. Quando uma obra de sustento próprio se levanta para atacar a igreja, expor, falar que é Babilônia, enfim, atacar a denominação, já indica que esta obra não é genuína. A obra de sustento próprio genuína não trabalha nessa linha. Ela simplesmente vai trabalhar apresentando a verdade, que de outra maneira não avançaria. Então, o plano B é a necessidade de Deus. Por exemplo, era o plano de Deus nos dias de José salvar a família de Jacó da fome e o restante do mundo? Era o plano A de Deus? Salvar o mundo da fome naqueles dias? Naturalmente, eu acredito que fosse o plano A de Deus salvar da fome. Agora, José ir como um escravo, isso foi o plano A? Foi o plano B. Naturalmente foi o plano B. Deus queria evangelizar Babilônia, mas era o plano A de Deus levar Israel como escravo para lá para evangelizar? Plano B. Era o plano B de Deus ter um rei em Israel? Monarquia? Não. O plano A era o quê? Teocracia. Israel pediu um rei. Plano B. O rei entrou em vigor. O período dos reis, da monarquia entrou em vigor. Era plano de Deus evangelizar a Itália nos dias de Paulo? Era. Mas era o plano A de Deus que Paulo fosse preso para lá? Como foi? Não. Ele foi como preso no plano B. Então o plano A e o plano B são os dois meios que Deus usa, mas naturalmente a preferência de Deus sempre seria trabalhar com o plano A. Jesus preferiria trabalhar com os líderes da obra nos seus dias ou com os discípulos? O que é que a irmã White fala? Ela fala que ele queria trabalhar com os líderes, mas os líderes não estavam prontos, rejeitaram. Então ele chamou ou acessou o plano B, os discípulos. Teria sido muito mais fácil usar os doutos fariseus, que tinham um vasto conhecimento da lei e de tudo, mas por causa da iniquidade desses homens na época, ele teve que usar os simples pescadores. Usar o plano B não é ruim, mas é só uma indicação que o plano A deixou a desejar. Plano A. Bom, aqui foi o que eu falei agora há pouco. Salvar o povo da fome, José no Egito, etc. Nós vamos ver esses PowerPoints, são 15 PowerPoints. Assim, para ficar bem claro na nossa mente que existe na Bíblia plano A e plano B, embora vocês não vão encontrar isso escrito. Mas o conceito, ele está presente em toda a Escritura, de que quando o plano A de Deus estabelecido fracassa, ele acessa um outro plano, plano B. Tá, então vamos avançar aqui nos PowerPoints. Deus disse em Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O santuário terrestre. Se Deus disse que gostaria de habitar com o seu povo, obviamente ele tinha deixado de habitar. No Éden, como que era a adoração? Vamos começar a ver um plano B desde aí. No Éden, como era a adoração? Segundo Cristo Triunfante 86. A comunhão era direta, face a face com Deus. Não tinha um mediador. Ali o homem falava face a face. Adoração pós-Éden, como que acontecia? Os sacrifícios e ofertas apontavam para o futuro, o sacrifício que ele faria. O Cordeiro de Deus tipificava o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Minha consagração hoje, página 13.
Nos tempos primitivos, o pai era o governador e sacerdote de sua família e exercia autoridade sobre os filhos, mesmo depois que esses tinham suas próprias famílias. Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua casa. Conselho sobre Saúde 30. Isso daqui, ó, o plano A de Deus para a raça humana, como seria o sistema de adoração? Face a face. Uma vez que houve o pecado, como se tornou então o processo de adoração? Através do sistema sacrificial. Quem agora seria ou atuaria, digamos assim, como mediador entre a família e Deus? O homem, o sacerdote do lar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui. Quando Deus instituiu o sistema sacrificial, não existia ainda o sistema levítico como nós conhecemos lá no Êxodo e no Gênesis. O sacerdote era o pai de família, era o homem. Tanto que Gênesis 5, verso 2, depois vocês podem ver, e verso 1 e 2, essas são as gerações de Adão, o dia em que Deus o fez, a sua semelhança o fez. E olhem comigo, Gênesis 5, 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Como que Deus chamava a família aqui? Ele chama a família como? Ó, homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Deus chama a família de quê? De Adão. Deus chama a família de Adão. Então, quando Deus olhava para a terra, ele via quem? Ele via Adão. Na família, ele via Adão. Lá na sua casa, ele vai ver quem? O Rosivaldo, o Alexandre, Aquiles. E assim por diante. Nos tempos modernos, né, se fôssemos voltar a esta realidade. E, de fato, é plano de Deus. Então, nesse período, o homem deveria ser o sacerdote do lar. Ele deveria oferecer, inclusive, sacrifícios. Lembram de Jó? Que oferecia sacrifício pelos filhos. Então, nesse período, o sacerdote era o homem que deveria santificar a esposa, o homem que deveria santificar os filhos, ele que era o representante de Deus na família. Este era o plano de Deus. Então, quando o Senhor olhava para a terra, ele via homens que, de fato, tinham condições, como Jó, de cumprir o seu propósito como um líder espiritual. Se uma mulher, assim, na época, será que Deus esperava que a mulher tomasse a iniciativa de se fazerem os sacrifícios pela família? Se o homem fosse um homem frouxo, Deus poderia não aceitar o sacrifício, mas essa interferência, porque no caso da família de Ana, quem sacrificava era Eucana, mas quem era visivelmente ali o pilar espiritual da casa? Não era Eucana, era Ana. Mas o plano primário de Deus no antigo povo hebreu é que o homem fosse o sacerdote, é que ele santificasse a família. Mas o que aconteceu com essa situação? O sistema sacrificial entregue a Adão foi pervertido por seus descendentes. Superstição, idolatria, crueldade e licenciosidade corromperam o culto simples e significativo que Deus instituíra. Então, o que aconteceu? Os homens se tornaram inaptos para cumprir a função. O homem deveria santificar a família, mas com o passar dos anos eles foram perdendo essa capacidade, foram se tornando fracos espiritualmente, fraco, e Deus teve que fazer o quê? Pedir para que um outro homem assumisse a liderança espiritual do meu lar. Isso deveria ter trazido bastante vergonha para os homens naquela época. Porque se o homem não tem condição de santificar o seu lar, Deus teve que levantar outro homem para fazer isso. Porque o homem já não tinha mais condição. Eles tinham permitido que o sistema sacrificial se corrompesse, então era necessário que Deus levantasse homens. Eu não vou disputar com ela, senão eu fico sem garganta mesmo. Deus então teve que levantar homens que se consagrassem para cumprir o papel que os homens no lar tinham falhado. E toda vez que eu estudo isso, eu acho isso uma coisa muito triste.
Vamos trazer isso para hoje. Imagina só, a esposa, para aquele que tem, a esposa e os filhos, não ter no marido uma referência espiritual. E se tiver que se espelhar em alguém, vai ser no vizinho, que é um homem sério com as coisas de Deus, um homem que intercede pela família, um homem que ora, um homem que tem poder quando fala. E aí ela olha para o homem dela e fala, meu Deus, eu tô a pé de sacerdote. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus não é que outro homem santifique a minha família, mas quem santifique a família? O próprio homem. Não é assim que está lá em Efésios 5? Que o homem representa a igreja, o homem representa Cristo e a mulher a igreja, e Deus fala que o homem deve apresentar a mulher pura, santa, sem ruga, sem mácula e sem mancha diante de Deus. Esse é o papel do homem, não o papel do vizinho ou de qualquer outro. Mas nesses dias aqui, hoje eu sei que não acontece isso, né? Hoje eu sei que todos os homens são sacerdotes dentro do lar. E não precisa de outro, porque já são homens comprometidos. Oxalá que fosse assim. Mas nesses dias aqui, isso não aconteceu. E Deus teve que fazer o quê? Criar a ordem levítica, aqui agora entramos no plano A, para que estes homens se santificassem e pudessem santificar as famílias em Israel. Inclusive os homens de Israel que não estavam se santificando. Então Deuteronômio 10, 8, 9 vai falar sobre a eleição dos levitas. Por sua fidelidade, já conhecemos a história, eles foram eleitos lá em Deuteronômio 32, em Êxodo 32, na apostasia lá do bezerro de ouro, eles se mantiveram fiéis e por causa disso o Senhor os escolheu. No caso desta tribo, Levi, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quando as outras tribos se apostataram, assegurou a designação da mesma ao serviço sagrado do santuário. Então aqui nós vamos estudar o plano A. Deus sempre renova o seu plano a cada dispensação. A cada dispensação. Nos dias de Jesus, qual era a igreja denominacional que era o plano A de Deus? Nos dias de Jesus. A judaica. A judaica. Depois que a igreja judaica deixou de existir, mudamos de dispensação, a igreja cristã e assim vai. Então aqui temos o plano A no que diz respeito à organização do culto. Os levitas constituiriam a liderança espiritual. A divisão da ordem levítica. Os levitas foram divididos em 3 categorias. O primeiro, sumo sacerdote, os sacerdotes comuns e os levitas comuns, como está lá em Números 18, 1 e 2. Responsabilidade do sumo sacerdote. Ele era o personagem principal do santuário. Quais eram suas funções? Somente ele poderia queimar incenso sobre o altar. Somente o sumo sacerdote poderia interceder diretamente pelo povo. Somente ele podia entrar no Santíssimo no dia da expiação. Ele ia diante de Deus e era um com o povo, pois o povo não poderia estar na presença de Deus. Ele poderia casar-se somente uma mulher que nunca havia tido um homem. Então ele tinha características muito especiais, ou pelo menos deveria ter características muito especiais por ser o personagem principal do santuário. As responsabilidades agora dos sacerdotes. Bom, o sumo sacerdote poderíamos dizer como se fosse o presidente assim, da associação geral hoje, só para a gente entender. Era o líder máximo. Os sacerdotes seriam como os pastores, que eram os auxiliares do sumo sacerdote. A função do sacerdote seria como a dos pastores hoje. Eles deveriam apoiar a obra do sumo sacerdote, atuar no andamento das atividades religiosas do tabernáculo, ministrar algumas atividades que lhes eram lícitas, além do importante papel de auxiliar na santificação do povo, pois ministravam os sacrifícios. Eles é que coordenavam toda a doxologia dos sacrifícios ali no santuário. E a terceira categoria, os levitas comuns. Bom, os levitas comuns, o sacerdote todavia ficou restrito à família de Arão. A este e seus filhos somente permitia ministrar perante o Senhor, a linhagem sacerdotal. O resto da tribo, os levitas comuns, estava encarregada do cuidado do tabernáculo e do seu emparelhamento, e devia auxiliar o sacerdote em seu ministério, mas não deveria sacrificar ou queimar incenso. Então eles deveriam assistir o sacerdote no ministério do templo, deviam cuidar dos utensílios do tabernáculo, deviam cuidar de montar e desmontar o tabernáculo, eles
dirigiam os cânticos no templo, eles preparavam os pães, coziam, conduziam os louvores, limpeza, entre muitas outras coisas que era o papel dos levitas comuns. A exclusividade do sacerdócio. Arão e seus filhos eram... O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão e a este e seus filhos somente permitia ministrar. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo, desejado 165. As funções do sacerdócio. Primeiro, mediação. Não era permitido ao pecador entrar no santuário e sacrificar a seu favor, mesmo que o arrependimento fosse sincero. Somente alguém habilitado para isso poderia fazê-lo. É aí que entra o sacerdócio. Homens que dedicavam a vida à consagração para este fim. Eles deveriam ser os mediadores entre Deus e o povo, assim como Jesus. Deveria ser uma ilustração viva do que Jesus viria a fazer pelo homem. Mediação, primeiro papel do sacerdócio. Segundo, reconciliação através dos sacrifícios. Aí estão os textos. Terceiro, eles deveriam promover a santificação do povo de Israel. Idade para o sacerdócio. Não era costume entrarem os levitas para os seus serviços peculiares antes dos 25 anos de idade. Patriarcas e Profetas 573. Só guardem essa referência de que era com 25 anos para mais tarde. Então, com 25 anos, um levita estava preparado para engajar nas atividades do templo. A relevância do sacerdócio, eles deveriam ensinar santidade ao povo. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de molde a impressionar aquele que as via, dando-lhe uma intuição de santidade de Deus, da santidade de Deus e de seu culto, e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. A Moisés, esse está em Patriarcas e Profetas 350 e 351, a Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam um lugar santo. Partícula de pó. Imagina só, eles viviam num deserto. E eles não deveriam ter nenhuma partícula de pó. Devemos entender que isso daqui era para mostrar para as pessoas a santidade que Deus exige de quem? Do povo e dos sacerdotes. Ou seja, um líder, para ser um líder naqueles dias em Israel, mesmo essa contaminação física não podia existir. Uma partícula de pó poderia manchar aquele lugar. Deveriam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no tabernáculo ou no altar de holocaustos. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. Patriarcas e Profetas 350. Outro texto, esta pia era colocada entre o altar e a consagração, é semelhante a de cima, para que antes que entrassem na presença de Deus, à vista de toda a congregação, pudessem lavar suas mãos e seus pés. Que impressão devia ser transmitida ao povo? Pureza e santidade. Que toda partícula de sujeira deve ser eliminada antes que pudessem entrar na presença de Deus. Pois Ele é tão santo, pois Ele é tão exaltado e santo, que ao menos que cumprissem com essa condição, a morte seria o resultado. Então, naqueles dias, se um sacerdote entrasse à presença do Senhor com partícula de pó, não sou eu que estou dizendo, o irmão White diz o quê? Que seria certa a morte. Será que minimamente isso não se aplica hoje no sentido espiritual? De que uma pessoa que se coloca na liderança do povo de Deus, que se apresenta a Deus como um líder, não deveria prestar atenção a essas advertências? Porque talvez hoje uma pessoa não morre
instantaneamente, não é fulminada como foi Nadab e Abiú, mas a pessoa pode ter um ministério vazio, avançar no seu ministério, mas não perceber que o seu ministério não tem poder. A irmã White diz no Atos dos Apóstolos, na página 328, ela fala assim, o chamado de um pastor ao ministério ver-se-á na santidade de suas ovelhas. Atos dos Apóstolos 328. Ela fala que o chamado de um pastor ver-se-á na santidade de suas ovelhas. Porque se Deus pediu que os sacerdotes tivessem essa atitude para impressionar a mente do povo quanto à nossa condição, isso não mudou hoje. Isso não mudou hoje. Geralmente, o ser humano, não só quando criança, mas depois de adulto, ele sempre trabalha com referências. Uma criança trabalha com referência. Se você pega uma criança que não fala ainda, pequenininha, e a isola até os 7 anos, para ela não ouvir voz humana, vocês acham que ela vai conseguir falar depois disso? Nunca mais. Ela não vai conseguir mais desenvolver a habilidade de falar, porque ela vai perder a capacidade de imitar a fala. Então uma criança, ela não aprende a falar, ela imita. Ela imita e com isso fala. Quando crescemos e ficamos mais velhos, olá meninos, sejam bem-vindos. Nós não perdemos isso. Por quê? Porque comumente nós sempre trabalhamos com referência. Se vocês forem perceber na própria experiência de cada um, muitas coisas que fazemos ou deixamos de fazer é porque vimos alguém fazendo ou alguém deixando de fazer. Eu mesmo, muitas coisas que eu faço e outras que eu deixei de fazer é porque eu vi alguém fazendo. Eu me recordo que eu vi um pastor uma vez no IESH pregando, e ele pregou sexta, sábado e domingo e não pegou a Bíblia nenhuma vez. E eram textos enormes, ele lia um capítulo inteiro, tudo de cor. E eu fiquei abismado com aquele pastor. E ele realmente tinha os textos todos de cor, pastor Morseberry. Inclusive no Congresso de Cristalina de julho, ele vai estar com a gente. Ele prega congressos inteiros de uma semana sem abrir a Bíblia. E aí eu falei, nossa, isso é muito bom. Isso já tem algum tempo. E desde então eu tenho me esforçado para tentar memorizar alguns textos também. Então eu estou imitando alguém. Nós crescemos com esse instinto. E é dessa maneira que Deus nos faz crescer. Mas quando as pessoas as quais devemos imitar estão numa condição ruim, qual é a consequência? O povo vai estar numa condição ruim. Por exemplo, lá em Oséias ele fala, assim como é o sacerdote, assim também será o povo. Comumente nós imitamos as pessoas. Se você olha aí, por exemplo, a televisão, e aí um homem famoso, uma mulher famosa lança um corte de cabelo, uma semana depois todo mundo já está assim na rua. Aquele corte, ou uma roupa. Por mais que seja ridículo. Se algum ator famoso cortar uma melancia, tirar a parte interna e botar aquilo ali na cabeça, daqui a pouco vai estar vendendo melancia demais por aí. Todo mundo vai fazer, mesmo que seja ridículo. Por quê? Instinto de imitar. Então, quando Deus falou para os líderes aqui, para os sacerdotes, que eles deveriam ter a máxima aparência, não só externa, mas interna, de santidade, é porque ele sabia que iria acontecer o que com o povo? Se eles vivessem isso, o povo iria imitá-los. O povo iria imitá-los. Por isso que eles deveriam viver no mais alto grau na santidade. E aí vem, então, o termo ungido do Senhor. Aí eu até fiz esse textinho aqui. Ungido do Senhor é todo ministro que atua dentro da devida esfera ordenada por Deus. Se ele sai dessa esfera, deixa de ser o ungido do Senhor. Arão foi o ungido do Senhor. Aqui, Salmo 133. Ninguém tem dúvida. Diz que o azeite desceu pela barba, pela orla e derramou no chão, representando a unção de Cristo no santuário até alcançar a terra. Mas Arão sempre foi o ungido do Senhor? Lá em Êxodo 32, se não fosse Moisés interceder por ele, o que teria acontecido? Ele teria sido morto. Então, ser ungido do Senhor não é uma coisa vitalícia. Ungir agora, a pessoa pode fazer o que for, que ele jamais vai deixar de ser ungido. Não, a pessoa deixa de ser ungido do Senhor. Basta ele sair da sua devida esfera de atuação. Saindo da devida esfera de atuação, ele também ele deixa de ser ungido. O texto que eu li, a conversão dos pecadores, santificação por meio da verdade, é o mais
forte prova de que um pastor é chamado para o ministério. Deve haver um poder, se referindo agora hoje, para os nossos dias, para a liderança de hoje, deve haver um poder enobrecedor, soerguedor, um constante crescimento no conhecimento de Deus e da verdade, da parte daquele que está buscando a salvação das almas. Se o pastor pronuncia palavras extraídas dos vivos oráculos de Deus, se crê na cooperação de Cristo, de quem é servo, e por ela espera, se esconde o eu e exalta a Cristo, o Redentor do mundo, suas palavras alcançarão os ouvintes e sua obra terá as credenciais divinas. Este foi o estabelecimento das linhas irregulares. Das linhas regulares. Plano A. Ok, então só vamos repassar essa ideia. Inicialmente, lá no Éden, como que era a comunicação entre Deus e o homem? Face a face, direto. Com o pecado, houve uma alteração bem significativa. Como que o homem agora prestaria culto e adoração? Através do sistema sacrificial, os sacrifícios. Quem naquele período deveria ser o sacerdote no lar? O homem, o Marcão. O homem do lar tinha que ser o sacerdote, oferecer o sacrifício. Ele era o personagem principal, mas esses homens falharam. E aí Deus teve que trazer homens de fora para botar dentro da casa deles para santificá-los. Quem foram estes? Os levitas. Deus então estabeleceu o sistema levítico, santuário terrestre. Êxodo 25:8, me farão um santuário e habitarei no meio deles. E estes homens, então, deveriam cuidar da santificação do povo. Eu quero fechar com vocês só essa ideia, nós vamos avançar agora com outro pensamento, mas olhem aí Êxodo comigo, capítulo 20. Êxodo 28. Êxodo 28, verso 12. Diz assim, Êxodo 28, 12. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante de Deus. Então deveria colocar uma pedra aqui e outra pedra aqui. Escrever 6 nomes das 6 tribos aqui e na outra 6 nomes aqui. E eles deveriam fazer o quê? Seria um símbolo de que Arão, sumo sacerdote, o líder, estava fazendo o quê? Carregando o povo nos seus ombros. Não só isso, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Então Israel deveria estar aqui, representando o que está no coração de Arão, os 12 nomes aqui, 6 aqui, 6 aqui. Mostrando que Arão, que era o sumo sacerdote, de fato tinha que amar aquele povo. Os nomes deles estariam aqui no seu coração, sobre o seu na região aqui do coração e sobre os ombros. Versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como em gravuras de selos. Colocar sobre a cabeça de Arão. Santidade ao Senhor. Essa deveria ser a condição do líder de Israel naqueles dias. Santidade ao Senhor. Levar o povo nos seus ombros, no coração, sendo santidade ao Senhor. E perpetuamente, nós vamos ver texto daqui a pouco que diz que Deus queria que Arão e sua família ministrassem por quanto tempo? Perpetuamente. Agora, algo interessante é que o perpétuo de Deus nem sempre dura tanto tempo. Deus também falou que iria habitar no templo perpetuamente, lá em 2 Crônicas 7. 200 anos depois, Babilônia foi lá e destruiu tudo e Deus já não habitava mais ali. Então o perpétuo de Deus é condicional à fidelidade do homem. Se o homem se mantém fiel, Deus mantém também a sua aliança, seguindo ali perpetuamente. Mas uma vez que há infidelidade do homem, Deus também quebra
a sua parte da aliança. Ok?